Tá aí, gente. Estamos de volta à Rede Brasil de Televisão para apresentar mais uma vez o nosso De Papo Pro Ar. E o De Papo Pro Ar hoje recebendo um colega, né? Um jornalista, um radialista e um cara que se interessa muito, não apenas com a profissão que ele escolheu, como os futuros integrantes, né? Os futuros participantes dessa profissão que ele escolheu. É claro que eu estou falando de Celso Cardoso. Tudo bem, Celso? Ô, Décio, bom dia. Primeiramente, deixa eu só revelar que eu sou um fã desde sempre. Pai, depois da minha mãe é o primeiro que fala isso, né? Vocês sabem disso. Mas que bom, rapaz. Sabe, um fã desde sempre, para mim é uma honra estar aqui conversando com você. A honra é nossa aqui, total. Mesmo. Total e absoluta. Mesmo. Então, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. E obrigado por você estar aqui com a gente, iniciando essa semana aí. E você vai nos contar os macetes aí, né? Você é um cara que não só utiliza todos os recursos técnicos, né? Para poder ser um ótimo apresentador, comentarista, locutor, etc., como ainda ensina as pessoas, dá dicas preciosas, técnicas, para que essas pessoas se transformem em bons comunicadores. Você sabe, né? Que eu acho que a vida ela foi muito generosa comigo. As coisas aconteceram no momento certo, na hora certa. Claro que também teve todo um empenho, um esforço, mas a vida também foi generosa. E, sinceramente, genuinamente falando, acho que uma maneira de eu compensar, eu agradecer e ajudar outras pessoas também a se transformarem a partir da comunicação. Então, tudo isso que eu acabei conquistando, eu ajudando, é uma maneira de eu agradecer ao universo pelas oportunidades que tive, por ter construído a minha carreira a partir da voz desde sempre. E eu tenho para mim que qualquer um dessa, ele pode falar bem. Sabe, é um sonho que muitas vezes as pessoas tiram das outras. Ah, você não tem dom. Ah, você não tem talento. E, na verdade, eu tenho claro para mim, mais de 30 anos trabalhando com a preparação de novos comunicadores, sejam eles radialistas, apresentadores, palestrantes, é que a habilidade que se desenvolve. Então, quando você tem determinação, quando você tem disciplina e você tem um acompanhamento, você pode se desenvolver e se tornar e realizar o seu sonho. Aí você transforma esse sonho em objetivo. Eu acredito muito nisso e a partir da minha experiência, todos podem, sem exceção, todos podem desde que trabalhem. Agora, eu acredito muito nisso que você disse e até a prova por eu acreditar é que, poxa, você está fazendo isso, esse bem a muitas pessoas, está ensinando o caminho das pedras para todas essas pessoas que se comunicam com você e que pedem a sua técnica, a sua ajuda. Mas há pessoas que o problema delas é a falta da empatia. Ela não consegue ser aquele cara que está assistindo o programa ou aquele cara que está escutando. Então, aí ela não consegue se colocar no lugar dele e, por isso, ela não sabe se comunicar, obviamente, com ela mesma. A pergunta é a seguinte: essa barreira da distância que existe em certos comunicadores, de deixar o ouvinte lá, né, o espectador lá e ele aqui, você também encurta e tem técnicas para fazer com que os dois se comuniquem. Primeiro é perceber qual é o papel do comunicador. Sim, claro. Porque a comunicação vem do latim comunicare, que, entre outras coisas, significa partilhar. Só que eu gosto de falar muito que você tem que partilhar com generosidade. Então, é quando você coloca o outro como sua prioridade. Você não está falando apenas por vaidade. Você não está falando apenas porque você quer estar num estúdio de televisão, num palco. Não se trata sobre você. Se trata sobre o que você tem para falar. Então, quando você se preocupa com a mensagem que você vai passar, para quem você vai passar, e você coloca essa pessoa como sua prioridade, aí você tem conexão. Claro. Então, você gera conexão e esse é o primeiro passo, é o que normalmente eu converso com as pessoas. Primeiro, você precisa ter entrega, você precisa ter intensidade, você precisa ter empatia com quem você fala. Sabe, você não pode esquecer o receptor. Não é sobre mim, é sobre o outro, sobre o que eu estou passando para o outro. É sempre sobre ele.
E essa percepção que é fundamental, muitas vezes as pessoas não têm. As pessoas ficam muito preocupadas se ela está falando bem, se a voz está bonita, se está tudo... E não é só uma questão plástica. Claro que isso é um meio, tanto que a gente trabalha para isso também. Não, e nem... Mas principalmente sobre o que você está falando, isso está chegando. Não, não é uma questão plástica, nem muito menos fonética. Quer dizer, a gente sabe que a maior parte dos comunicadores, sem dúvida, a maior parte dos comunicadores não tem uma voz de excelência e nem precisa. Exato. E nem precisa, contanto que eles saibam se comunicar, que eles se coloquem no lugar do outro. Tanto que eu costumo dizer, acho que os grandes mestres não são aqueles para os quais você olha e você pensa, nossa, como esse cara sabe. Os grandes mestres são aqueles para os quais você olha e você pensa, puxa, como eu aprendi com esse cara. E só é possível aprender com ele se ele for generoso nessa fala e passar todo esse conhecimento com cuidado, com atenção, para que você realmente possa aprender. Aí a comunicação se torna efetiva de fato. Pois é, mas você com toda essa técnica, com todo esse conhecimento, com toda essa possível influência que você tem, possível não, a total influência que você tem na formação de novos comunicadores, você ainda assim tentou se comunicar de uma outra forma e conseguiu, né? E não foram poucas as vezes. Você se tornou cantor e compositor, né? Como é que foi isso, Celso? Você sabe que eu sempre fui meio frustrado com isso. Na minha infância, eu sempre gostei de música. Minha mãe tocava piano, meu pai saxofone. E eu não aprendi nada de música quando eu era criança. Depois, e aí veio a comunicação, o rádio, eu me tornei comunicador. Mas eu via as bandas, os shows. Tá aí você cantando. Olha aí. Essa foi uma homenagem ao Cazuza e ao Renato Russo, os dois maiores poetas do rock nacional. Sim. E aí já estava mais com a idade mais avançada, comecei a cantar em alguns karaokês. As pessoas falaram, nossa, Celso, que legal. Aí eu fui fazer aula de canto. Aí cantei numa audição da escola, me viram, me convidaram para fazer um projeto. Para cantar, assim, despretensiosamente, alguns barzinhos por aí. Ficaram sabendo lá no programa, na TV que eu trabalhava, no programa do Rony Fon, me chamaram para participar do programa do Rony Fon, cantei lá, de lá veio um convite para fazer um show em Santana do Parnaíba e um outro convite para fazer uma temporada de shows no bar na Vila Madalena, foram 25 shows que pintaram do nada. Que bacana, meu. E aí eu falei até pro Rony, eu falei assim, Rony, poxa vida, já estou com quase 40 anos, vou gravar disco agora. Ele falou assim, Celso, quando a onda vem e é tudo muito espontâneo, mergulha nisso e não deixa passar. Sim, não pergunta por quê, né? Aí eu gravei 2 discos, estava com uma banda afiadíssima, isso já tem quase 16, 17 anos, que aí eu faço os meus shows, faço tanto trabalho autoral como também algumas leituras. E esse show foi um show especial ao Cazuza e ao Renato, porque eu acho que são os dois maiores poetas do rock nacional. Tem uma influência muito grande, não só na minha formação musical, não só como fã, mas também pelo contexto das letras. Especialmente o Cazuza tem essa coisa mais lírica, mais de aproveitar melhor a vida, apesar do contexto também de crítica social e política do comportamento. E o Renato é aquela coisa densa. Eu costumo dizer que o Renato, muitas vezes, conseguia descrever aquilo que eu sinto melhor do que eu poderia fazer. Então, essa homenagem aí que eu acabei fazendo 2 shows aqui em São Paulo e vai ter um agora em outubro também. Ah, você vai... Então você está continuando. Continuo. Eu fiz 2 shows no Nibis Cultural, um no dia 19 de agosto, outro no dia 3 de setembro. Felizmente, casa cheia, ingressos esgotados. Bacana. E agora eu vou fazer um show dia 14 de outubro no Rock Legends Bar, lá em Pinheiros. Também o mesmo show em homenagem ao Cazuza e ao Renato Russo. Ali, então, no Rock Legends Bar, em Pinheiros, dia 14. Isso, 14 de outubro. Dia 14, agora em outubro, né? Vocês não percam aí o Celso, né? Botando a goela para estourar os tímpanos aí, dando aqueles esporros, né? Que o Cazuza não, mas o Renato, né? O Renato dava, né? Brigando com todo mundo e passando as suas mensagens aí de protesto contra aquela coisa que a gente sabe, né? A hipocrisia da sociedade brasileira, a inoperância dos nossos poderes constituídos ou não, mas a gente sabe que é mais ou menos isso que eles sempre fizeram, né? De uma maneira magistral, poeticamente e também de uma forma muito bonita musicalmente, né? Mas, Celso, você não deixou
a comunicação no rádio, na televisão, e você tem, inclusive, uma espécie não é um curso, mas é um seminário, né, para que novos comunicadores possam saber das tuas, né, dicas e sacar como é que eles podem também ter sucesso. Eu tenho, principalmente depois que eu deixei a TV, o programa diário, eu fiquei com mais tempo para poder desenvolver esse trabalho, que para mim, eu costumo dizer até que é o meu melhor lado. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, é o que me traz mais satisfação, e as pessoas se transformam dessa. Elas se transformam mesmo no sentido, não só de quando elas falam melhor, elas ganham uma confiança e um empoderamento que muitas vezes elas não imaginavam que tinham. Então, eu faço um trabalho tanto de mentoria para pessoas que, de repente, querem fazer um trabalho individualizado, focado naquilo que ela precisa. Pode ser como um papel como vendedor, como um líder, como um palestrante, o professor, um cara que quer dar aula e eu vou lá e faço esse trabalho. E também company para empresas, para cursos que a gente pode fazer já num grupo, trabalhando também, inclusive, não só a questão da comunicação no sentido corporativo, mas também voltado para o rádio e para a televisão. Pessoas que, de repente, têm... E hoje também, com as redes sociais, né, você tem todo mundo falando e influências e tudo mais, e muitas vezes as pessoas não entendem a importância da voz nesse processo. Você pode ter o seu conteúdo, você pode ter a simpatia, a empatia, mas a voz é um instrumento que dá vida àquilo que você quer passar, aquilo que valoriza as suas intenções. Então, o tom de voz adequado, a maneira de você expressar aquilo que você está sentindo de uma maneira generosa, de uma maneira que você possa se conectar com o outro, que não seja indiferente, que não seja blasé, que não seja arrogante. Então, são percepções que muitas vezes as pessoas não têm por falta de consciência. Perfeito. E é justamente o trabalho de consciência vocal, da pessoa saber como ela fala, que vai permitir que ela seja uma comunicadora na excelência. Ok. Olha, gente, a gente ainda vai falar desse trabalho do Celso na televisão, no rádio, enfim, né, em todos os meios de comunicação a que ele atinge, mas isso é depois do intervalo. Não sai daí, porque é lá e cá. Já, já.